Olá, eu me chamo Otto, sou estudante extensionista do programa Extensão e Comunicação em Rede e hoje eu vim conversar um pouco sobre transporte público e a pandemia. Nos últimos dias, a gente tem visto mais notícias em relação ao transporte público, principalmente por causa da flexibilização da quarentena, que já tem se tornado uma realidade em diferentes estados do Brasil. Alguns serviços que não eram essenciais começam a reabrir, e a gente tem academias, shoppings, comércios no geral funcionando. Isso tem levado a uma maior demanda do transporte. Mas o que tem sido de fato discutido sobre o transporte público? Por que será que as notícias têm falado mais sobre como se comportar e evitar a contaminação dentro do transporte do que falado sobre a situação do transporte no atual momento? Desde um tempo atrás, mais ou menos em 2013, o transporte público se tornou um grande alvo de debates no Brasil. A gente teve algumas discussões falando sobre o que significa o direito à cidade, ou melhor dizendo, o nosso direito de participar da cidade sem ter que pagar um ônibus ou ter que usar um transporte que na verdade não é tão público assim, para poder fazer coisas do dia a dia, trabalhar, ir ao posto de saúde. Tudo isso tem uma certa barreira econômica. E aí, desde 2013, as discussões em relação a como fazer que a cidade seja mais democrática, fazer a cidade mais popular, se tornem mais recorrentes. Mas o que significa isso de fato? A cidade e a urbanização da cidade nunca foi democrática. O padrão de urbanização brasileira tem colocado uma certa forma de funcionar da cidade. No centro, a gente concentra aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo, mas não só isso. Também todos aqueles serviços que são essenciais, todos aqueles serviços que não são essenciais. E na periferia, apenas aquelas habitações para pessoas que não conseguem participar desse ciclo econômico ou de alguma forma estão ligadas também ao nosso passado escravocrata. Bom, mas durante a quarentena, em que as coisas ficaram praticamente fechadas, aquelas pessoas que trabalham às margens e desempenham serviços essenciais, seja o trabalhador de saúde, a enfermeira do posto de saúde, seja o entregador de delivery, que inclusive a gente discutiu sobre no vídeo passado, eles moram à margem e eles têm um deslocamento como uma necessidade. Então, mesmo que na nossa fase mais estrita da quarentena, essas pessoas continuaram se locomovendo, continuaram dependendo desse serviço de transporte. Mas o que foi pensado de fato sobre isso? A gente tem um estudo que foi publicado em janeiro, de uma universidade de Hong Kong, que diz que o transporte público tem necessariamente a ver com o maior nível de infecção de coronavírus. Esse estudo e essas comprovações não tiveram nenhum efeito real na organização do sistema de transporte brasileiro. Na verdade, a gente teve algumas recomendações, seja da NTT, seja de outras empresas reguladoras. Mas nada disso virou política. De fato, a gente teve apenas uma redução da frota. Para continuar essa discussão, eu vou dialogar com o boletim da Rede Solidária de Pesquisas, que é uma rede estabelecida de pesquisadores para qualificar as políticas públicas. Essa rede é composta por vários atores, entre eles a Universidade de São Paulo. O boletim que eu estou usando aqui é o boletim número 10. Ele pode ser acessado lá no site da rede de pesquisa ou nos nossos comentários. Basta ver lá a descrição do vídeo. Nesse boletim, a gente encontra alguns dados que são essenciais para essa argumentação nossa. Lá está descrito que, normalmente, 45% das viagens diárias feitas pelo transporte público são feitas por pessoas que precisam trabalhar. Além de ser parte significativa dos transportes diários, essas pessoas que precisam pegar os ônibus para ir trabalhar demoram entre 4 e 5 horas todos os dias dentro dos ônibus. E, ainda por cima, ficam concentradas numa densidade demográfica, se poderia dizer assim, de 6 pessoas por metro quadrado. Esses números parecem chocar um pouco, mas eu acho que eu tenho certeza que você já viu algum ônibus em horário de pico extremamente lotado. Seria bom se essa realidade tivesse ficado só antes da quarentena. De acordo com o boletim, esse número não diminuiu durante a redução de frota. Pela diminuição da frota ter sido a mesma, 40%, tanto no centro quanto na periferia, as demandas acabaram se igualando mais ou menos nos dias normais, quando a quarentena não tinha começado. Então quer dizer que as pessoas ainda continuam pegando os ônibus e tendo que enfrentar ônibus tão cheios quanto elas enfrentavam quando funcionavam as coisas. Não só isso. No caso do metrô de São Paulo, a demanda aumentou em até 80% vindo das periferias. Esse aumento de demanda pode ser explicado pelo número de ônibus que diminuiu.
Se as pessoas não pegam ônibus, então elas vão tentar pegar o metrô. E assim a gente acaba tendo também um aumento exponencial do uso do metrô e de aglomerações que não deveriam estar acontecendo. Mas não são só os usuários que têm suas vulnerabilidades acirradas durante a quarentena. Cobradores e motoristas têm pelo menos 70% mais chance de contrair coronavírus. O último estudo feito pelo Sindi Motoristas de São Paulo mostrou que pelo menos 131 motoristas tiveram casos confirmados de coronavírus até maio, 500 suspeitos e até 35 mortes. No Distrito Federal, o número chegou a 6 mortes, 27 infecções. Esse dado é do jornal Metrópolis. Bom, isso tudo para dizer que o transporte público não é uma questão simples ou fácil de ser entendida. Muitas notícias apenas veiculam o déficit orçamentário das empresas, o quanto essas empresas estão ameaçadas, vulnerabilizadas. Mas o que os usuários, os trabalhadores que fazem parte da vida cotidiana dessas empresas têm a ver com tudo isso? Acredito que a solução do transporte é uma solução bastante complexa, que talvez tenha que partir de várias formas de pensar junto, inclusive baseadas em iniciativas populares. Acredito que uma das iniciativas que a gente pode conversar um pouco aqui é uma iniciativa do Movimento Passe Livre Distrito Federal, que instaurou os fiscais populares de transporte, um mecanismo de denúncias anônimo que você pode falar de ônibus que não estão cumprindo as condições mínimas de higiene, condições mínimas de densidade dentro do ônibus. Esse mecanismo de denúncia ajuda a formular uma resposta política melhor, ou pelo menos tentar visibilizar essa questão que tem sido tão negligenciada. Transporte público não é um problema novo, não é um problema de agora, não é um problema da quarentena. E não é só sobre a gente se comportar melhor dentro do transporte público. Talvez a gente tenha que discutir o transporte público de formas mais amplas, mais democráticas, que tenham direito à cidade como uma perspectiva. Bom, espero que você tenha conseguido acompanhar até aqui o final. Não esquece de dar uma olhada nas referências que eu usei e, enfim, consultar por você mesmo algumas das coisas que a gente está trabalhando aqui. O nosso programa vai ter como objetivo, a partir de agora, fazer esses comentários um pouco mais críticos. Todo mês, toda semana, a gente vai lançar algum vídeo aqui de um dos nossos bolsistas falando sobre algum tema. Tem alguma sugestão? Manda pra gente.